Você já ouviu falar sobre o arrebatamento? Talvez não. Mas e se eu te dissesse que ele não é apenas uma teoria ou uma interpretação religiosa, mas um evento real, iminente e profetizado com detalhes precisos na Bíblia? E mais, que ele pode acontecer a qualquer momento, até mesmo antes de você terminar de assistir a este vídeo? Essa é a urgência. Esse é o chamado. O arrebatamento não é sobre medo, mas sobre preparação. Não é sobre pânico, mas sobre promessa. E nesta mensagem, você vai entender por que ele está mais próximo do que nunca. A promessa do arrebatamento não é apenas um aviso sombrio sobre o que está por vir. É agudo, acima de tudo, um chamado de amor. Deus, em sua infinita misericórdia, alertou o seu povo, preparou a sua igreja e revelou os sinais para que ninguém fosse pego de surpresa. E agora, mais do que nunca, precisamos entender o que isso significa em nossos dias e o que ainda está por vir. A realidade é que o arrebatamento vai acontecer. Isso é inevitável. O tempo exato, ninguém sabe. Mas os sinais estão se cumprindo diante de nossos olhos com uma precisão que só pode ser explicada pela profecia bíblica. E quando esse dia chegar, só existirão dois grupos de pessoas: os que foram levados e os que foram deixados. O arrebatamento será uma separação eterna, como uma linha traçada entre a luz e as trevas, entre os que ouviram e obedeceram, e os que ouviram e ignoraram. Aqueles que forem arrebatados entrarão em um novo tempo com Deus, um tempo de glória, de comunhão eterna, de recompensa celestial. Aqueles que ficarem enfrentarão o início de um período que Jesus chamou de a grande tribulação. Um tempo de dor, de angústia, de juízos sobre a terra, como nunca houve antes. A grande pergunta que permanece: por que tantos ignoram os sinais? Por que há tanta resistência em aceitar essa verdade? Talvez porque o arrebatamento nos confronta com escolhas. Nos obriga a refletir sobre a eternidade. Nos chama a sair da superficialidade, da religião vazia, e nos convida a uma entrega total. E esse é o maior desafio: abrir mão do controle da nossa vida para permitir que Cristo reine. Jesus, ao ensinar sobre os tempos do fim, usou várias parábolas. Uma das mais impactantes é a das 10 virgens. Em Mateus 25, 5 delas eram prudentes e 5 eram tolas. Todas aguardavam o noivo, mas apenas as prudentes tinham azeite suficiente em suas lâmpadas. Quando o noivo chegou, as prudentes estavam prontas e entraram para as bodas. As tolas ficaram de fora. Essa parábola é um alerta claro. Não basta esperar, é preciso estar preparado. Ter azeite, que representa o Espírito Santo, é viver em constante vigilância, buscando a Deus, obedecendo sua palavra, cultivando intimidade com Ele. O Espírito Santo é quem nos prepara para o arrebatamento. E Ele nos convence do pecado, nos guia à verdade, nos fortalece na fraqueza, nos transforma à imagem de Cristo. Sem o Espírito, não há conversão verdadeira, não há santificação. E sem santidade, ninguém verá o Senhor, como disse Hebreus 12h14. A igreja que será arrebatado é uma igreja santa, sem mácula, pura. Uma noiva adornada para o encontro com o seu noivo. Mas a pergunta que muitos fazem é: e se eu ficar? Ainda haverá esperança? A resposta era o sim, mas será muito mais difícil. Após o arrebatamento, o Espírito Santo não atuará mais da mesma forma. O mundo será entregue ao engano, ao domínio do anticristo, à apostasia total. As Escrituras dizem que muitos crerão na mentira, pois rejeitaram a verdade enquanto havia tempo. Os que quiserem seguir a Cristo nesse tempo terão que resistir à marca da besta, que será imposta para comprar, vender, vive isso, pode custar a própria vida. Haverá mártires, haverá resistência, mas haverá também salvação, porque Deus, mesmo em juízo, continua sendo misericordioso. É por isso que o tempo de agir é agora. Agora é o tempo da graça. Agora é o tempo de arrependimento. Agora é o tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Não espere o caos. Não espere o desaparecimento em massa.
Não espere a dor para reconhecer a verdade. Hoje é um dia da salvação. Hoje é o dia de voltar para casa. E para aqueles que já conhecem a verdade, mas estão dormindo espiritualmente, esse é o momento de despertar. Paulo disse em Romanos 13h11, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O sono espiritual é perigoso. Ele nos faz viver como se tudo estivesse normal, enquanto o relógio profético avança. Nos faz relaxar na fé, nos distrair com o mundo, nos conformar com o pecado. Mas Deus está nos chamando para acordar, para reacender a chama, para vestir as armaduras da luz. Neste momento da história, cada decisão tem peso eterno. Cada escolha, cada renúncia, cada passo de fé conta. Estamos vivendo os últimos capítulos. E embora ninguém saiba o dia ou a hora, todos que têm olhos espirituais sabem que está próximo. Muito próximo. Não é hora de adiar. Não é hora de hesitar. É hora de se posicionar. Se você sente que sua fé esfriou, que você se afastou do caminho, saiba que Deus está de braços abertos. Ele não está te chamando para uma religião. Ele está te chamando para um relacionamento. Ele quer restaurar sua vida, te libertar da culpa, te encher com o Espírito Santo, se usar para impactar outras vidas. Mas para isso, você precisa dizer sim. Precisa se render. Precisa abrir a porta do seu coração. E se você nunca entregou sua vida a Cristo, essa é a sua chance. Jesus morreu por você. Ele carregou seus pecados. Ele venceu a morte. E agora, Ele estende a mão para te salvar. Basta um passo de fé. Basta uma oração sincera. Basta um coração quebrantado. E Ele fará o impossível. Ele transformará sua história. Ele te preparará para o arrebatamento. Neste momento, feche os olhos por um instante. Imagine o som da trombeta. Imagine os céus se abrindo. Imagine Jesus vindo nas nuvens, com poder e grande glória. Agora, pergunte a si mesmo, se isso acontecesse agora, eu estaria pronto? Essa é a pergunta mais importante da sua vida, e você precisa respondê-la com sinceridade. Porque a eternidade está em jogo. Se você quer se entregar a Cristo hoje, repita essa oração com fé: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Eu creio que tu morreste por mim e ressuscitaste ao terceiro dia. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Me enche com o teu Espírito. Me prepara para o arrebatamento. A partir de hoje, eu sou teu. Em nome de Jesus. Se você orou com fé, creia, você começou uma nova jornada. Não significa que será fácil, mas significa que você não estará mais sozinho. O Espírito Santo caminhará com você. A palavra de Deus será sua luz. E a comunidade de fé será o seu apoio. E quando a trombeta soar, você estará entre os que serão levados. E agora, eu quero te fazer um convite. Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta este vídeo, para que ele alcance mais pessoas. Comente aqui embaixo: eu quero estar pronto. Compartilhe com amigos, familiares, pessoas que precisam ouvir essa verdade. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque aqui nós vamos continuar anunciando a verdade da palavra, preparando corações, despertando vidas. Nos próximos vídeos, vamos mergulhar mais fundo na tribulação, no surgimento do anticristo, na marca da besta, no juízo final. Vamos entender o que a Bíblia revela sobre cada etapa do fim dos tempos. E juntos, vamos nos preparar, nos fortalecer e permanecer firmes até o fim. Porque Jesus está voltando, e para os que creem, o fim é apenas o começo da eternidade. Fique firme, vigie, ore, permaneça. Porque no tempo que você menos esperar, o Filho do Homem virá.